12.035, de 11 de agosto de 2020. Altera a Lei número 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para dispor sobre procedimentos para aquisição ou contratação de bens, serviços e insumos destinados ao enfrentamento de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019. Conversão da medida provisória número 926 de 2020. O Presidente da República faz saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. A Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 3º. Para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional de que trata esta lei, as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas competências, entre outras, as seguintes medidas. Inciso 6. Restrição excepcional e temporária por rodovias, portos, aeroportos de a linha A, estradas e saídas do país, e a linha B, locomoção interestadual e intermunicipal. Parágrafo 6º. Ato conjunto dos ministros do Estado de Saúde, da Justiça e Segurança Pública e da Infraestrutura disporá sobre as medidas previstas no inciso 6 do caput deste artigo, observando o disposto no inciso 1 do parágrafo 6º, letra B deste artigo. Parágrafo 6º, letra B. As medidas previstas no inciso 6 do caput deste artigo deverão ser precedidas de recomendação técnica e fundamentada. Inciso 1. Da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, em relação à entrada e saída do país e à locomoção interestadual. Ou, inciso 2. O respectivo órgão estadual de vigilância sanitária em relação à locomoção intermunicipal. Parágrafo 6c, vetado. Parágrafo 6d, vetado. Artigo 7º. Parágrafo 7º, sem texto. Inciso 2. Pelos gestores locais de saúde, desde que autorizado pelo Ministério da Saúde, nas hipóteses do inciso 1, 2, 3A e 5 e 6 do caput deste artigo. Parágrafo 8º. Na ausência da adoção de medidas de que trata o inciso 2, no parágrafo 7 deste artigo, ou até sua superveniência, prevalecerão as determinações. Inciso 1. No Ministério da Saúde, que em relação aos incisos 1, 2, 3, 4, 5 e 6 do caput deste artigo, e inciso 2. Do ato conjunto de que trata o parágrafo 6º em relação às medidas previstas no inciso 6 do caput deste artigo. Parágrafo 9. A adoção de medidas previstas neste artigo deverá resguardar o abastecimento de produtos e o exercício e o funcionamento dos serviços públicos e de atividades essenciais, assim definidos em decreto da respectiva autoridade federativa. Parágrafo 10. As medidas que se referem aos incisos 1, 2 e 4 do caput, observando o disposto no inciso 1 e 2 do parágrafo 6º, letra B deste artigo, quando afetarem a execução de serviços públicos e de atividades essenciais, inclusive os regulados, concedidos ou autorizados, somente poderão ser adotadas em ato específico e desde que haja articulação prévia com o regulador ou poder concedente ou autorizador. Parágrafo 11. É vedada a restrição à ação de trabalhadores que possa afetar o funcionamento de serviços públicos e de atividades essenciais, definidos conforme o parágrafo 9 deste artigo, e as cargas de qualquer espécie que possa acarretar desabastecimento de gêneros necessários à população. Artigo 4º. É dispensável a licitação para aquisição ou contratação de bens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública e de importância internacional de que trata esta lei. Parágrafo 2º. Todas as aquisições ou contratações realizadas com base nesta lei serão disponibilizadas no máximo de 5 dias úteis, no prazo máximo de 5 dias úteis,
contado da realização do ato em site oficial específico na internet, observados no que couber os requisitos previstos no parágrafo 3º do artigo 8º da Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, com o nome do contratado, o número da inscrição na Secretaria da Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor no respectivo processo de aquisição ou contratação, além das seguintes informações. Inciso 1. O ato que autoriza a contratação direta ou extrato decorrente do contrato. Inciso 2. A discriminação do bem adquirido ou do serviço contratado e o local de entrega ou de prestação. Inciso 3. O valor global do contrato, as parcelas do objeto, os montantes pagos e o saldo disponível ou bloqueado, caso exista. Inciso 4. As informações sobre eventuais aditivos contratuais. Inciso 5. A quantidade entregue em cada unidade da federação durante a execução do contrato nas contratações de bens e serviços. Parágrafo 3º. Na situação excepcional de comprovadamente haver uma única fornecedora ou bem ou prestador de serviço, será possível a sua contratação, independente da existência de sanção de impedimento ou de suspensão de contratar com o poder público. Parágrafo 3º A. No caso do que trata o parágrafo 3º deste artigo, é obrigatória a prestação de garantia nas modalidades previstas no artigo 56 da Lei nº 866, de 21 de junho de 1993, que não poderá exceder a 10% do valor do contrato. Artigo 4º, a letra A. A aquisição ou contratação de bens e serviços, inclusive de engenharia, a que se refere o caput do parágrafo 4º desta lei, não se restringe a equipamentos novos, desde que o fornecedor se responsabilize pelas plenas condições de uso e de funcionamento do objeto do contrato. Artigo 4º, letra B. As dispensas de licitação decorrentes do dispor desta lei presume-se comprovadas as condições de, inciso 1, ocorrência de situação de emergência, inciso 2, necessidade de pronto atendimento da situação de emergência, inciso 3, exigência de risco à segurança das pessoas, de obras, de prestação de serviços, de equipamentos e outros bens públicos ou particulares e, inciso 4, limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da situação de emergência. Artigo 4º, letra C. Para aquisição ou contratação de bens, serviços, inclusive de engenharias, e insumos necessários ao enfrentamento de emergência de saúde pública de que trata esta lei, não será exigida a elaboração de estudos preliminares quando se tratar de bens e de serviços comuns. Artigo 4º, letra D. O gerenciamento de risco na contratação somente será exigido durante a gestão do contrato. Artigo 4º, letra E. Nas aquisições ou contratações de bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional de que trata essa lei, será admitida a apresentação de termo de referência simplificado ou de projeto básico simplificado. Parágrafo 1º. O termo de referência simplificado ou projeto básico simplificado referido no caput deste artigo conterá: inciso 1, declaração do objeto. Inciso 2, fundamentação simplificada da contratação. Inciso 3, descrição resumida da solução apresentada. Inciso 4, requisitos da contratação. Inciso 5, critérios de medição e de pagamento. Inciso 6, estimativa de peso obtido por meio de, no mínimo, um dos seguintes parâmetros. A linha A, portal de compras do governo federal. A linha B, pesquisa publicada em mídia especializada. A linha C, sites especializados ou de domínio amplo. A linha D, contratações similares ou de outros entes públicos. Ou, a linha E, pesquisa realizada com os potenciais fornecedores. Inciso 7. Adequação orçamentária. Parágrafo 2º. Excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade competente,
será dispensada a estimativa de preço de que trata o inciso 6 do parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 3º. Os preços obtidos a partir da estimativa de que trata o inciso 6 do parágrafo 1º deste artigo não impede a contratação pelo poder público o valor superior decorrente de oscilações ocasionadas pela variação de preço, desde que observar as seguintes condições. Inciso 1. Negociação prévia com os demais fornecedores, segundo a ordem de classificação, para obtenção de condições mais vantajosas. E, inciso 2, efetiva fundamentação nos autos da contratação correspondente da variação de preço praticada no mercado por motivo superveniente. Artigo 4, letra F. Na hipótese de haver restrição de fornecedores ou de prestadores de serviço, a autoridade competente, excepcionalmente e mediante justificativa, poderá dispensar a apresentação de documentação relativa à regularidade fiscal ou ainda o cumprimento de um ou mais requisitos de habilitação, ressalvada a exigência de apresentação de prova de regularidade trabalhista e o cumprimento do disposto no inciso 33 do caput do artigo 7º da Constituição Federal. Artigo 4º, letra G. Nos casos de licitação da modalidade pregão, eletrônico ou presencial, cujo objeto seja a aquisição ou contratação de bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional de que trata esta lei, os prazos dos procedimentos licitatórios serão reduzidos pela metade. Parágrafo 1º. Quando o prazo original de que trata o caput deste artigo for um número ímpar, este será arredondado para o número inteiro antecedente. Parágrafo 2º. Os recursos dos procedimentos licitatórios somente terão efeito devolutivo. Parágrafo 3º. Fica dispensada a realização de audiência pública a que se refere o artigo 39 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, para as licitações de que trata o caput deste artigo. Artigo 4º, letra H. Os contratos regidos por esta lei terão prazo de duração de até 6 meses e poderão ser prorrogados por períodos sucessivos enquanto vigorar o Decreto Legislativo número 6, de 20 de março de 2020, respeitados os prazos pactuados. Artigo 4º, letra I. Para os contratos decorrentes dos procedimentos previstos nesta lei, a administração pública poderá prever que os contratados fiquem obrigados a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos, supressões ao objeto contratado até 50% do valor inicial atualizado do contrato. Artigo 6º, letra A. Para concessão de suprimento de fundos e por item de despesa, e para aquisições e as contratações a que se refere o caput do artigo 4º desta lei, quando a movimentação for realizada por meio de cartão de pagamento do governo, ficam estabelecidos os seguintes limites. Inciso 1. Na aquisição de serviço de engenharia, o valor estabelecido na linha A, inciso 1, do caput do artigo 23 da Lei 866, de 21 de junho de 1993. Inciso 2. Nas compras em geral e em outros serviços, o valor estabelecido na linha A, inciso 2, do caput do artigo 23 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993. Artigo 8º. Esta lei vigorará enquanto estiver vigente o Decreto Legislativo número 6, de 20 de março de 2020, observado o disposto no artigo 4º, letra H desta lei. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.